Saudações a todos, eu sou Elisângela Coelho Moraes, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Maranhão, História e Conexões Atlânticas, sou membro do BRADA e orientando da professora doutora Adriana Zire. Hoje trarei para vocês, nessa apresentação, uma parte da minha pesquisa, que é sobre a canção de Rolando e a Gesta Ferrabras. Dentro dessa pesquisa, eu quero buscar a relação entre a representação entre os cristãos e pagãos em suas respectivas narrativas. Inicialmente, vamos falar sobre a canção de Rolando. Ela foi escrita em anglo-normando no século XII, ela tem mais de 4.000 versos e ela é conhecida a partir do manuscrito de Oxford, também chamado, faz parte do chamado Ciclo do Rei, que é uma série de narrativas falando sobre a vida de Carlos Magno. Ela foi escrita baseada na passagem do imperador Carlos Magno pela Espanha e a batalha no Val de Roncevaux. A narrativa é dividida em duas partes. A primeira parte, onde o protagonista é Rolando, ele luta contra Marsilha, o sarraceno, e a segunda parte é quando Carlos Magno entra em confronto com Baligan, o chamado Emir da Babilônia. O que essa obra traz essencialmente? Ela vai apresentar esse confronto entre os francos e o exército inimigo, que vai ser sempre chamado de pagão ou sarracenos, sarracenos no caso do Marsilio, e pagãos no caso do Baligan. Ela vai trazer a valorização das linhas senhoriais e a transmissão desses valores. Quais são esses valores? Amor a Deus e amor ao rei. Além disso, vai trazer os francos como o povo escolhido, né? O povo carolíngio vai ser escolhido como os escolhidos de Deus para libertar a cristandade e para unir a cristandade contra esse povo invasor. Nessa visão também baseada pelas cruzadas, vai ser escrita a Gesta Ferrabras, só que ela vai ser um pouco posterior. E ela vai trazer a batalha a partir do ponto de vista dos sarracenos, né? A grande parte da narrativa ela acontece do ponto de vista dos sarracenos, no território sarraceno. Ela também é dividida em duas partes. Na primeira parte aparece a batalha entre Olivier e Ferrabras. Ferrabras é filho do almirante Balan, são sarracenos que invadem Roma e, a partir do cerco de Roma, vão fazer uma série de ameaças para querer invadir o território da cristandade e lutar contra Carlos Magno. Ferrabras, que é chamado gigante, ele provoca o exército carolíngio, o exército franco, dizendo que ninguém consegue vencê-lo. E o Olivier, o melhor amigo de Rolando, vai ser usado para essa contenda. O Rolando ele aparece, mas ele não aceita participar da batalha, e o Olivier, mesmo ferido, aceita entrar em embate contra o Ferrabras. A segunda parte vai ser após a batalha entre Ferrabras e Olivier, que Olivier vence, mas ele é preso pelos sarracenos e o Roland, por se sentir arrependido de ter negado a lutar com Ferrabras, vai em busca do seu melhor amigo, juntamente com outros pares da França sob a liderança. Carlos Magno ordena a Roland que vai fazer isso, mas Roland também já se oferece para essa demanda. Ela é narrada pelos sarracenos, né, vai ser muito passada pelo ponto de vista do Ferrabras e pelo povo do exército do Balan, que é o almirante Balan, que é o pai do Ferrabras. Eles são representados como traidores e mentirosos, além de ladrões e profanadores da cidade de Roma. Dentro das duas narrativas existem personagens iguais, entre eles Carlos Magno, que vai ser considerado o rei justo, que é bom, o estandarte da fé, né? Ele liga o céu e a terra, e nas duas narrativas ele vai ter essa imagem. Vai ser sempre o rei justo, o rei bom, consciente do que vai acontecer, da traição que ele vai ser alvo, né? O Rolando vai ser alvo na canção de Rolando, mas em ambas as narrativas ele tem admiração dos inimigos e vai ser amado pelos servos. Até mesmo os inimigos são muito admirados dessa figura proeminente que é o imperador Carlos Magno. Além de Carlos Magno, Rolando, que vai ser o herói na chanson de Rolando, em Ferrabras ele vai ter um papel um pouco menos de protagonista. Ele, em ambas as narrativas, ele é o espelho ideal da cavalaria, mas em Ferrabras ele se recusa no primeiro momento a lutar contra Ferrabras e Olivier vai para a batalha, mas ele se arrepende e passa todo o restante da canção, da narrativa, mostrando sua perfeição como cavaleiro. Ele lidera, ele é amado, ele é justo, então ele é corajoso. Então, todos aqueles atributos do cavaleiro perfeito ainda vão ser atribuídos a Roland apenas por o deslize de não ter, de ter se negado a lutar com Ferrabras na primeira parte
da narrativa de Ferrabras. Olivier tem a mudança. Na Canção de Rolando, ele é um personagem principal, mas não é o protagonista. Já em Ferrabras, ele já ganha, na primeira parte de Ferrabras, ele já ganha esse status. Ele é o mesmo, é sábio, é corajoso, é ousado. E ele e Rolando, eles vão fazer essa ligação, né? Essa união de opostos. Enquanto Rolando é o corajoso, ousado, Olivier é o sagaz e é mais comedido. Em Ferrabras, ele vai ter esse destaque e vai ser também chamado de excelente cavaleiro, né? Que mesmo ferido, ele vai para o campo de batalha combater o gigante, sem renegar sua fé e propondo a Ferrabras que ele também se converta. Um personagem que aparece muito mais na canção do que em Ferrabras é o arcebispo Turpin. Mas por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é um exemplo de membro da igreja, membro do clero, mas ao mesmo tempo guerreiro. Ele é conhecido como membro da igreja que luta e tem grandes batalhas, né? Ele é o grande guerreiro. Além de abençoar e dizer sermões, dar sermões, ele também é um excelente guerreiro no campo de batalha. Nas duas narrativas, apesar de ser cristão, ele é o traidor, né? É o Ganelon. Ele tem a beleza, tem todos os atributos do cavaleiro perfeito, ele é belo, ele é amado, mas ele é traidor, ele tem inveja e ciúme. Ele age puramente pelo ciúme, pela inveja do Roland, por ter as boas graças do Carlos Magno. Não que ele não tenha, ele é muito bem visto pelo Carlos Magno. Só que ele tem inveja da posição privilegiada do Rolando, que é braço direito do Carlos Magno. Em Ferrabras, ele tem uma participação mais ativa no campo de batalha, já que na Canção de Rolando ele fica um pouco mais nos bastidores. Ele atraiçoa Rolando, mas ele não aparece na Batalha de Roncevaux. Ele fica apenas do lado do imperador, mas não entra em combate corpo a corpo. Já em Ferrabras, ele já vai ter essa participação mais ativa e vai trabalhar como mensageiro de Carlos Magno para tratar com Balan. Né? Mas essa participação dele fica um pouco mais apagada, porque o papel totalmente de antagonista não vai ser visto em Ferrabras, mas sim na Chanson de Roland. Em Ferrabras, além desses personagens, vão aparecer outros que fazem parte dos pares de França. Né? Na Canção de Roland, esses pares eles não aparecem tanto quanto em Ferrabras. Entre esses pares, escolhi dois para serem exemplares. O Guy de Borgonhe, que vai, na narrativa, ele se casa com a Florips, que é a princesa sarracena, não tem um inimigo, e ele sempre, quando é questionado sobre sua fé, ele vai declarar seu amor a Deus e ao rei. Ele já é mais acovarda. E o Richard da Normandia. Ele vai sair em missão e ele passa por vários períodos durante toda o decorrer da segunda parte da Gesta Ferrabras, mas é salvo por um milagre. Ele ora e Deus opera um milagre na vida dele, reforçando essa mensagem de que você orando, você consegue vencer os inimigos. Eles são todos os pares de Carlos Magno vão apoiar a sua causa e vão defender a fé cristã e punir os pagãos sem piedade. Na Canção de Rolando, o primeiro pagão que aparece com maior destaque é o Marcílio. Ele é o rei de Saragoça, ele é considerado traiçoeiro, é mentiroso, é invejoso. Todos aqueles atributos do anticavalheirismo o Marcílio apresenta. Né? E ele adora o Deus falso, então ele sempre é colérico. Tudo aquilo que o Carlos Magno não é, o Marcílio é. Então, o Carlos Magno é o modelo do rei perfeito, o Marcílio é do rei imperfeito, né? Soberbo, e isso vai levar a sua derrocada no final. Né? Ele foge, ele é covarde, mas ele é morto enquanto fugir. Então, vai ser um atributo ainda muito que pesa muito como atitude anticavalheiresca, que é a covardia. Um pagão que é exemplar também de uma saca de modo positivo é o Ferrabras. Ele começa a narrativa, depois de ter saqueado Roma, com uma pessoa que fala mal de Carlos Magno, fala mal dos pares, né? Ele provoca os pares dizendo que ninguém conseguiria vencê-lo, mas no decorrer da narrativa, com a luta com Olivier, ele se converte ao cristianismo, né? Pede para ser batizado e vai se tornar um cristão. E é interessante que no início da narrativa eles falam que ele é um cavaleiro perfeito, que só não é perfeito por não ser cristão.
e no final ele alcança esse status de cavaleiro cristão quando ele é batizado. Vai apresentar características como justiça e bondade, quando ele, lutando com Olivier, ele oferece o bálsamo de Cristo, que ele tinha roubado para que o Olivier bebesse e se curasse, que ele não queria lutar com o cavaleiro ferido. Quando ele é derrotado pelo Olivier, ele vai para o lado dos francos e, no final da narrativa, aparece para tentar convencer seu pai, Balan, a ser também batizado. A irmã de Ferrabras é a Floripas. Ela é uma das personagens femininas da Gesta Ferrabras e ela tem uma grande participação. Ela tem a confiança de seu pai quando ele pede para que ela guarde os prisioneiros, né? E entre eles está seu amado Guy de Borgonha. E por esse amor, ela vai ganhar características de romance, né? Da dama do romance. Enquanto a canção de Rolando não tem esse ideal de dona, de dama em perigo, só vai aparecer a personagem hoje, que é a noiva do Rolando, mas ela tem uma breve participação, porque ela morre ao saber da morte do amado. A Floripas não. Ela participa ativamente de toda essa saga dos cristãos de saírem do cerco sarraceno. Né? E ela é chamada de audaciosa, porque ela beija o Guy de Borgonha na boca. Aí tem essa justificativa, por ela não ser cristã. Ela ainda não tem aquele recato cristão que ela vai alcançar no final da narrativa quando ela é batizada. Ela tem autonomia dentro da corte, né? E tem uma linha de voz, ela tem voz dentro da narrativa, que ela conversa, aconselha Roland, aconselha os outros pares, e no final ela tem seu prêmio sendo batizada e se casando com o amor da sua vida, o Guy de Borgonha. Já um outro exemplo de pagão é o Balan, que é o pai do Ferrabras e da Floripas. Ele é um homem colérico, tem sempre ataques de fúria, até mesmo contra Maomé, ele amaldiçoa Maomé, e ele é chamado a atenção numa parte da narrativa por ele estar falando mal do profeta. Ele adora vários deuses, além do Maomé. Tem o Targivan e o Apolo, que vai também ser tratado na canção de Rolando, dizendo que todos os pagãos são idólatras e politeístas. Mas, ao final, ele prova a sua fé, ele não abre mão de ser muçulmano, de ser pagão, quando Carlos Magno dá a possibilidade dele se converter, ser batizado e deixar de adorar os deuses falsos, ele fala que nem por morte, nem por ameaça ele vai deixar de acreditar em Maomé. Por causa disso, ele também vai amaldiçoar os filhos que se tornaram cristãos, né? E vai ser julgado por Carlos Magno por não ter aceitado a fé cristã e vai ser morto por Ogier, o danês, a partir do momento, tendo a cabeça cortada. Então, aqui um outro exemplo clássico. O Marcílio ele é morto também por ser pagão e o Balan também. Então, é uma prática recorrente dessas narrativas. Quem não aceita a fé cristã, quem continua persistindo no erro, vai ter como recompensa a morte. Em Ferrabras, assim como na canção de Rolando, vão ter vários atributos, né? O Malbrun é um ladrão, o Alografe, ele é parecido com o Anticristo, e além disso vai ocorrer outros gigantes, como o Efraon, que vai ter aquela ideia do que o gigante ele é antinatural, e ele não é de Deus. E é interessante que faça relação com Ferrabras. Ferrabras é um gigante, mas a partir do momento que ele se converte, ele ganha atributos cristãos e de salvação da alma. Além disso, esses pagãos eles são vistos como gananciosos, né? Que tem uma passagem onde Roland está preso na torre juntamente com a Floripas e os outros pares e vão ser atacados por esses pagãos. Só que esses pagãos param o ataque quando a Floripas e o Rolando jogam o ouro da torre e eles deixam tudo para pegar esse ouro. Então mostra o quê? Que eles são gananciosos, né? A ganância e a soberba acima da sua lealdade ao rei e da sua lealdade a seu Deus. Então, mostra sempre essa imagem daquele pagão como sendo um contramodelo, sempre sendo aquele que é contra as leis de Deus. Concluindo, a gente percebe que na canção de Rolando, a autoridade ela vai ser sempre voltada para aqueles que comungam da mesma fé. Carlos Magno não tem nenhum tipo de piedade contra aqueles que não são cristãos. A mesma coisa vai se estender também, né, tanto aos pagãos, aos sarracenos como aos pagãos, tanto contra o exército de Marcílio como o exército de Baligã. Em Ferrabras vai acontecer um pouco essa mudança com relação a Floripas e ao próprio Ferrabras, já que eles vão ser convertidos, eles estão sempre, antes de aparecer a sua conversão, eles têm sempre atributos de bondade que vão fazer com que a audiência tenha
olhe com eles com bons olhos, tenha simpatia da audiência, né? Enquanto os outros pagãos não, serão sempre traidores, serão sempre gananciosos, então não vão ter nenhum traço de bondade dentro deles. Já a Floripas e o Ferrabras vão ter esse traço de bondade que vai se maximizar quando eles se tornam cristãos. Né? Então, vai dizer o quê? Que mesmo você sendo pagão, você pode se converter e virar cristão e ir para o lado certo e ganhar a salvação. Enquanto aqueles que persistirem no erro vão conseguir como prêmio a danação eterna. Então, essa foi minha apresentação. Muito obrigada a todos.